Saluto il gruppo di preghiera Raio de Luz. Nós estamos praticamente já há 5 semanas, nós tivemos a jornada de oração rumo a Pentecostes. Eu acho que se não todos, a grande maioria deve ter participado. Talvez não tenha conseguido de todas as terças-feiras. Nós começamos online, né? Depois, nos 3 últimos, se não me engano, foram já presenciais aqui na Catedral. E hoje estamos aqui novamente reunidos. Então, nessa jornada, nós procuramos fazer um caminho rumo a Pentecostes. Então, no primeiro dia, a Juliane falou da importância de nós abrirmos o nosso coração e encararmos a jornada que envolve esforço, que é uma caminhada. E assim foi durante esses 50 dias do período de Pentecostes. Pois eu falei sobre o amor de Deus que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. A Meire pregou sobre o combate espiritual pelo poder e pela força do Espírito Santo. Pois a Juliane, de novo, falou e muito bem sobre o Espírito Santo, que é a água viva que sacia a nossa sede, não é verdade? E depois o Marcinho veio e, com chave de ouro, fez a pregação e o dia de Pentecostes na terça-feira passada. Então, no tempo da igreja, esses 50 dias depois da Páscoa é justamente o tempo pascal que culmina no momento máximo, que é o Pentecostes, que é a vinda do Espírito Santo. Foi isso que o Marcinho pregou. O Espírito Santo que anima, que faz então surgir a igreja. E hoje, quando a Ju começou a explicar a situação que nós estamos vivendo, eu entendi por que Deus colocou esse tema para nós e por que a passagem que nós vamos trabalhar. O tema hoje é o Espírito Santo sopra em mim, me faz reviver. O Espírito Santo é aquele que nos vivifica, que nos faz reviver. E nós vamos mergulhar nisso hoje. Então vamos abrir já a nossa Bíblia. Só antes eu quero aproveitar, quem está aqui na Catedral e não tem Bíblia, não tem nenhuma Bíblia, ou na sua casa, ou você não tem nenhuma Bíblia, nós recebemos uma doação de uma pessoa muito generosa, que foi tocada e doou para a comunidade Raio de Luz, várias Bíblias, com o pedido de que nós distribuíssemos às pessoas que não têm condições ou que não têm uma Bíblia. Então, meu irmão, não tenha vergonha. Se você não tem Bíblia, erga a sua mão. Pessoal que está aqui, o Jefferson, o Mauro, o Alessandro, leva até você, para que você possa também ter a palavra de Deus, ler a palavra de Deus. Ali uma pessoa no fundo. Amém? Isso aí, minha irmã. Então, não tenha medo, nem tenha vergonha. Sempre é momento de nós cada vez mais buscarmos a palavra de Deus, de nós conhecermos, lermos e estarmos ali em contato com a Bíblia. Diz um santo que ignorar as Escrituras é ignorar Cristo. Foi o santo que traduziu a Bíblia e que deu esse formato, né? Ele traduziu do grego. Então, leu muito, né? Então vamos lá. Vamos abrir a nossa Bíblia lá no Antigo Testamento, no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37, versículo 1. Ezequiel é lá no Antigo Testamento, é um livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, lá no versículo 1, é mais ou menos no meio da Bíblia. Na minha Bíblia, que é uma tradução da CNBB, está na página 1092. Acredito que na tradução da Ave Maria, quem já tiver aberto, qual? 1171?
1171, como é um livro do Antigo Testamento, então para facilitar, para ajudar um pouco, tradução da Ave Maria, 1171, Ezequiel capítulo 37, lá no versículo 1, amém? Quem achou vai acompanhando comigo, quem ainda não achou ou está com dificuldade, marca, e aí eu vou lendo aqui para vocês. Deixa eu pôr o óculos para poder enxergar melhor. A mão do Senhor estava sobre mim, e o Senhor me levou em espírito para fora, e me deixou no meio de uma planície repleta de ossos. Fez-me circular no meio dos ossos, em todas as direções. Vi que havia muitíssimos ossos sobre a planície, e estavam bem ressequidos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão reviver? E eu respondi: Senhor Deus, és tu que sabes. E ele me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos ressequidos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: vou infundir-vos eu mesmo um espírito para que revivais. Eu vos darei nervos, farei crescer carne e estenderei por cima a pele. Porei em vós um espírito para que revivais. Então sabereis que eu sou o Senhor. Vamos lá, meu irmão, vai acompanhando aí no versículo 7. Profetizei conforme me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, ouviu-se primeiro um rumor e logo um estrondo, quando os ossos se aproximaram uns dos outros. Eu olhei e vi nervos e carne crescendo sobre eles, e por cima a pele que se estendia, mas faltava-lhes o sopro de vida. Ele me disse: profetiza para o Espírito, profetiza, filho do homem, dirás ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem, ó Espírito, dos quatro cantos, soprar sobre estes mortos, para que eles possam reviver. Profetizei conforme me fora ordenado, e o Espírito entrou neles. Eles reviveram e se puseram de pé, qual imenso exército. Palavra do Senhor, graças a Deus. Mais forte, né? Palavra do Senhor. Meu irmão, depois de chegar aqui e ouvir essa notícia que a Ju nos deu, de que de novo estamos às vésperas de uma possibilidade de termos toque de recolher, de termos de novo de voltar para as nossas reuniões online, é nítido a urgência, o plano que Deus tem para nós, de nós já estarmos há 5 semanas, e mais hoje, de novo, falando, intensificando, da necessidade de nós nos deixarmos ser transformados, reavivados e totalmente vivificados pelo Espírito Santo, para podermos superar, para podermos aguentar toda a tribulação que nós estamos vivendo. Essa passagem, quando Deus me colocou, eu achei até, mas Senhor, agora? Nós acabamos de passar Pentecostes, como é que nós vamos falar sobre um tema desse? E está aí a resposta, está aí o plano de Deus, que conhece todas as coisas. O Espírito Santo, como nós estamos vendo aqui, nessa passagem do profeta Ezequiel, ele é o único que tem o poder de nos devolver a vida, de nos fazer reviver. Nós estamos vendo nessa passagem que o profeta foi levado, possivelmente em visão, a uma planície que estava cheia de ossos secos, ossos de seres humanos mortos. Essa é a tradução. E ele então, por ordem de Deus, profetiza
e esses ossos voltam à vida, eles revivem, cria-se nervo, carne, músculo, tecido, e essas ossadas revivem, que eram mortos e voltam a viver e se tornam então, lá no versículo 10, como um grande exército. Meus irmãos, Deus está falando muito claro para nós que nessa noite, aquele fogo que a Juliane falou, quer dizer que o Espírito Santo precisa nos fazer reviver nessa noite. O Espírito Santo é o único que tem o poder, é o vento impetuoso, é esse ruído, é esse Espírito que o profeta ordena e clama: vem Espírito dos quatro cantos do céu, e nos devolve a vida, e nos faz reviver, e nos transforma. Só o Espírito Santo tem esse poder. Essa é a missão do Espírito Santo: reviver, devolver a vida, aquilo que está morto em nós, nossa fé, nossa oração, nossa crença em Deus, nossa fidelidade, nossa castidade, nosso desejo de buscar a Deus, tudo isso que morre diante das circunstâncias, todo esse momento de morte, de pessoas morrendo, todo medo da morte, todo medo do Covid, todo medo de tudo que estamos, medo e perda de fé, de tudo que nós estamos esperando, superando, enfrentando, tudo isso, só o Espírito Santo tem o poder de nos curar, de nos libertar e de fazer reviver em nós esse coração que Deus nos deu, esse coração que tem fé, esperança e caridade como três virtudes cardinais. Elas nos são dadas quando nós somos batizados, e diante das circunstâncias isso vai morrendo, vai perdendo a ação, vai ficando esquecido. Então o Espírito Santo é fonte de vida nova, ele nos transforma, ele nos renova, como a gente está vendo aqui, ele nos faz reviver. Na minha Bíblia, o título que é acrescentado, não consta quando o autor do livro coloca, mas está assim: as ossadas revivem. Meus irmãos, nós precisamos entender isso. Nós somos batizados, nós recebemos o Espírito Santo. O Espírito Santo está em mim, o Espírito Santo está em você. Põe a mão no teu coração e fala assim, fala para você: o Espírito Santo é o Espírito Santo habita em mim. O Espírito Santo está em mim. Eu tenho o Espírito Santo no meu coração. Amém. Você conseguiu entender? O problema é que nós nos esquecemos, nós deixamos de lado, esquecemos. Nós deixamos Ele que é um fogo abrasador, Ele que é um vento impetuoso, nós pensamos que é uma brisinha. Nós deixamos o fogo apagar, a gente não alimenta, a gente nem se abre ao Espírito Santo, a gente nem deixa que o Espírito Santo nos transforme completamente. A gente coloca medidas, a gente coloca até aqui dá, aqui não. Não, o Espírito Santo é aquele que nos faz nascer de novo, que nos faz nascer do alto. Lá em João, você não precisa abrir, Jesus vai confirmar tudo isso que Ezequiel profetizou e que Deus o enviou a profetizar. Lá no Evangelho de São João, no capítulo 3, no versículo 5, Jesus conversa com Nicodemos, um doutor da lei, alguém que havia estudado todos esses livros e rolos dos profetas. Ezequiel foi bem antes de Jesus, então o doutor da lei já tinha conhecimento dessa passagem, daquilo que o profeta havia profetizado. Ele é um doutor da lei, ele estudava os livros sagrados, então ele conhecia essa passagem.
E olha o que Jesus diz para ele, quando ele vai lá se encontrar com Jesus e perguntar o que ele tinha que fazer, afirmando que Jesus era um mestre. Veja o que disse Jesus: em verdade eu te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te admires do que eu te disse. É necessário para vós nascer do alto. É necessário para mim, Vitor, para você, Eduardo, para você, Paulo, para você, Fernanda, para você, Cláudio, para você, Tereza, para cada um que está aqui sentado, para você que veio hoje pela primeira vez, você foi trazido aqui, você aceitou o convite de Jesus, através da pessoa, através da forma como você chegou até esse convite, para saber de uma coisa: é necessário nascer do alto, é necessário nascer da água e do Espírito, é necessário deixar-se ser vivificado, reavivado, deixar que o Espírito Santo venha reviver e tirar toda a nossa fé e nossa alma da morte, que é o que está acontecendo conosco. E aí depois Jesus termina dizendo assim: o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é também com aquele que nasceu do Espírito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nós necessitamos ser reavivados pelo Espírito Santo. Quem disse isso foi Jesus, não sou eu, não é nenhum louco, não é ninguém que quer berrar, não. Jesus disse aqui, é necessário, versículo 7, pode marcar aí, João capítulo 3, versículo 7. Jesus disse, é necessário. Quem faz o estudo bíblico, ou já fez alguma vez, do Padre Jonas, ou aquele método da Bíblia diária, você pinta, ou você marca as passagens de acordo com princípios eternos, ordens e promessas de Deus. Pelo verbo e pela frase, é necessário nascer de novo, Jesus está dando uma ordem, pelo imperativo do verbo, é necessário. Você precisa nascer de novo. É necessário se deixar ser renovado pelo Espírito Santo. É necessário nascer da água e do Espírito para entrar no reino dos céus. Isso é um princípio eterno. É necessário que eu e que você nasçamos de novo. Isso é uma ordem. Jesus está ordenando, e não está ordenando simplesmente a eu e você que devemos nascer de novo, porque quem é que nos faz nascer de novo? É o Espírito Santo. Então Jesus ordena ao Espírito Santo que quando o Eduardo, o Tarcísio, o Cláudio e cada um de nós clamar e profetizar como fez Ezequiel, vem, ó Espírito Santo, vem dos quatro cantos do céu, o que é que vai acontecer? Vai nascer de novo. Aquele que pedir, aquele que clamar, vai acontecer o quê? É a chave. Profetizou, clamou, vem Espírito Santo, vem me fazer nascer de novo. Vai ser mais ou menos assim, vamos fazer figurativo. Jesus vai olhar para o Espírito Santo, vai que é agora, sopra, entra fazendo barulho. O que é que aconteceu em Pentecostes? Eles estavam lá reunidos, morrendo de medo, fechados, como a igreja passou o tempo fechado, é ou não é? Amedrontados, é ou não é? Com medo da morte, é ou não é? Se pisasse para fora do cenáculo, fosse reconhecido como esse aí, andava lá com Jesus, ia lá o soldado romano, pegava e levava para o cárcere. Vá lá saber o que ia acontecer. Então Jesus deu uma ordem a eles: não saia de Jerusalém até o cumprimento da promessa. Que promessa foi essa?
Aqui o Marcinho falou terça passada, Pentecostes. E aí veio o Espírito Santo e transformou, lá em Atos capítulo 2, versículo 1, depois você pega do 1 ao 4, e transformou homens mortos para Deus, mortos para a fé, amedrontados, morrendo de medo da morte, como nós estamos hoje, da morte pelo Covid, da morte por não ter leito no hospital, da morte por não ter acesso ou por não ter um remédio. Esse é o sentimento do nosso coração, consciente ou inconsciente. E então veio como um ruído, um vento impetuoso, e desceu sobre eles línguas de fogo, e eles ficaram todos cheios do Espírito Santo. Esses homens medrosos, esses 11 apóstolos, junto com a Virgem Maria, foram transformados e foram vivificados. E aí Pedro sai logo em seguida, faz um discurso e converte 3.000 pessoas. Um homem que estava morrendo de medo é transformado pelo Espírito Santo e se torna o primeiro Papa. O Espírito Santo, meus irmãos, nós precisamos botar na nossa cabeça que nós precisamos de mais, nós precisamos clamar, nós precisamos estar o tempo todo, todos os dias, buscando e deixando o Espírito Santo nos transformar, para nós aguentarmos o tranco, para nós conseguirmos continuar caminhando. No Catecismo da Igreja Católica, diz assim, veja só, hein? Lá no número 739, por ser o Espírito Santo a unção de Cristo, olha só, mais uma, Espírito Santo é a unção de Cristo em nós. É Cristo a cabeça do corpo, que é a igreja, tá? Que o difunde nos seus membros, espalha. Para quê? Para alimentá-los, curá-los, organizá-los em suas funções mútuas e vivificá-los, enviá-los a testemunhar, associá-los à sua oferta ao Pai, à Santa Missa, e à sua intercessão pelo mundo inteiro. Mas perceba, meu irmão, que está no centro, na principal parte desse parágrafo, o Catecismo da Igreja, que professa que o Espírito Santo é enviado por Cristo a nós, e uma das principais funções é nos vivificar. Então hoje, o que nós precisamos fazer, o que nós somos chamados a fazer, é muito simples, meus irmãos. Nós precisamos pedir, nós precisamos profetizar sobre nós. Nós precisamos colocar em prática esse chamado e essa missão que nós recebemos de Deus. Quando nós somos batizados, recebemos o Espírito Santo, Ele habita em nós. Está lá também na primeira carta de Coríntios, no capítulo 6. Acaso não sabeis que sois templo do Espírito Santo? O Espírito Santo mora, como nós fizemos agora essa breve oração. Ele mora, Ele está em nós. Mas eu preciso fazer como profeta, ter essa fé carismática, colocar em prática as 3 missões que nós temos: ser sacerdote, ser rei e ser profeta. Em primeiro lugar por nós mesmos e por todos aqueles que o Senhor nos enviar. É para isso. Quando eu comecei a participar de grupo de oração há 25 anos atrás, eu me lembro que um dos animadores e pregadores, ele disse uma frase que até hoje me marcou. Ele dizia assim, a gente se questionava, né? Será que está sendo boa as nossas reuniões? Era o grupo de jovens, o Frutos da Paz, lá em Londrina, onde eu conheci a Tereza, essa mulher que mudou minha vida, tem que dar, né? Que me deu a felicidade, ela está linda, maravilhosa. Mas nesse grupo, a gente era um grupo de jovens, né? E jovem é jovem, né? Está aí o Gabriel Pimenta, está aí o Ministério Jovem. Jovem é jovem.
é uma bênção e é um monte de problema ao mesmo tempo, é uma loucura, e é a juventude crescendo e buscando a Jesus. Então a gente se questionava, mas será que está legal a reunião, será que não está? E eu novinho, tinha acabado de entrar, estava igual um carvão, né? E aí, uma vez o pregador, numa conversa, eu falei, nossa, hoje foi boa a reunião, né? Sabe aquele negócio de você sair hoje e falar, nossa, hoje foi boa a reunião. Mas aí ele perguntou, mas o que é boa para você? Ah, quando a música é legal, quando a gente canta, quando a gente pula, aquela euforia, né? Aquele barulho. Aí ele falou assim, sempre aprenda uma coisa. Reunião de grupo de oração, reunião da RCC, reunião daqui do Raio de Luz, né? Falando hoje, ela só serve para uma coisa. Falei, o quê? Para de cantar música nova, né? Para pular, subir. A gente subia nas cadeiras, gente. Lembra? Era no salão da igreja. Só faltava plantar bananeira na reunião do grupo, né? Mas fervia. Mas ele disse assim, reunião é para se deixar ser transformado pelo Espírito Santo. Se você vai numa reunião de grupo de oração e você percebe que o seu coração não foi transformado, você não saiu de lá com o seu coração transformado, então a reunião não foi boa para você, pode ter sido para os outros, mas para você não. Então o que eu aprendi naquele dia? Que é uma via de mão dupla. O Espírito Santo, Pedrão, se quiser, o Espírito Santo, Jesus, quer sempre derramar o Espírito Santo. O Espírito Santo é 24 horas. Não tem uma hora em que ele age, outra hora que não. Não tem mágica. Não tem, como a gente falava, não tem passe, nem passe de mágica. Tem fé, tem abertura. E aí sim, ele está sempre disposto, ligado. O Espírito Santo não tem momento de folga. Agora o Espírito Santo está de folga. Agora Jesus foi repousar, né, Alexandre? A hora que subiu no monte lá, depois que ele saiu da sarça, ele falou, não, agora eu vou descansar um pouco. O Espírito Santo fica no seu aposento. A morada celeste não tem lá os aposentos onde está dormindo Deus, dormindo Jesus, dormindo o Espírito Santo para nos horários propícios. Não. Então, o momento da graça tem que ser aproveitado, senão é a graça que passa. É a graça que passa e eu não pego. Porque eu não me abri, porque eu não busquei, ou porque eu não me entreguei. Então não tem mérito, não tem fulano é mais abençoado. Nossa, olha como o Espírito Santo age naquela pessoa, age mais num do que no outro. Não. Ele é derramado em igual medida. Aliás, Jesus até deixa justamente a dúvida. Vem dos 4 cantos do céu. Você ouve o ruído, você ouve o barulho, você se abre, ele age, ele está em nós, mas ele também vem dos 4 cantos do céu, porque ele é Espírito e ele é derramado sobre todos. E lá em Pentecostes, no capítulo 2, versículo 4, vai dizer, e todos ficaram cheios, por igual, todos, e não Pedro ficou mais do que João, porque João era o discípulo do amor, então ele precisava do amor, ele não precisava do Espírito Santo, não, todos ficaram cheios, todos foram vivificados, todos reviveram, e é esse o chamado de Deus para nós hoje. Esse é o plano de Deus para nós hoje. O agora, o Kairos, o momento da graça, que eu espero confiantemente que não seja a graça que passa, mas a graça que fica, que realiza, que faz como aqueles ossos secos que se tornaram um grande exército. Diz aqui o profeta: profetizei conforme me fora ordenado.
e o Espírito entrou neles, eles reviveram e se puseram de pé, qual imenso exército. Eles reviveram e se puseram de pé, qual imenso exército. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Cante, meu irmão, cante com fé, rasgue o seu coração. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Vai lá, sopra, sopra, Sopra Espírito. em nós, Forte. sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai, estamos reunidos em teu nome. Mais uma vez. Sopra